Boa noite, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sobre nós. Hoje fui incumbido da missão de trazer da palavra do Senhor, então, para isso eu gostaria de convidar os irmãos que estivessem abrindo as Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, leremos dos versículos 8 ao versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 8 a 20. O título é Os Pastores e os Anjos. Para aqueles que notaram a retirada da árvore e acharam que não teríamos ainda mais uma mensagem natalina, temos uma boa notícia. A mensagem de hoje ainda tem um sentido natalino. Assim nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Oremos então, igreja, para que o Senhor ilumine o nosso entendimento e abra o nosso coração para que nós recebamos da palavra dele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais esse dia de vida, mais esse dia de bênçãos. Obrigado por mais esse culto, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja nos iluminando através da Tua palavra, venha abrir o nosso coração para que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos ensine, ó Senhor, não só a ouvir estas palavras, mas também a praticá-las. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vocês já receberam uma notícia ou presenciaram um acontecimento que mudou o seu dia e o seu dia começou a girar em torno daquele acontecimento? Às vezes nós recebemos notícias ou presenciamos algo que muda o nosso dia, o nosso mês, uma notícia que alegra a nossa vida. E são diversos os exemplos, seja uma notícia de que nós passamos no vestibular, de que conseguimos aquele tão sonhado emprego, ou a notícia de que aquela pessoa querida que estava enferma finalmente venceu a enfermidade dela. Há várias notícias que mudam a maneira como nós vivemos, não só no dia, no mês, mas há notícias que verdadeiramente têm uma influência sobre toda a nossa vida. E hoje nós vamos olhar através desse texto de Lucas como a boa nova de grande alegria do Evangelho também muda os nossos dias, os nossos meses e como ela influencia toda a nossa vida. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, é o maior livro do Novo Testamento. Ele é um livro muito completo a respeito do ministério de Jesus, do ministério, dos milagres, e isso também é verdade a respeito do nascimento de Jesus. Lucas é famoso pelos seus cânticos, que ele registra
os cânticos do momento da chegada do Messias. O cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o canto dos anjos que nós lemos nesse texto e o canto de Simeão. Só que, além desse canto, além dessa canção conhecida como Glória in Excelsis, nós temos outros elementos nesse texto que também têm lições para a nossa vida, também nos ensinam muito a respeito da chegada do Messias, a respeito dessa boa nova. Hoje nós vamos olhar para esse texto buscando pelo menos 3 ensinamentos, 3 acontecimentos que estão aqui. Primeiro, um anúncio. Segundo, um louvor. E por terceiro, uma consequência. Para falar do anúncio, vamos ler aqui novamente os versículos 8 a 12. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá de sinal a vocês. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Nós temos aqui a primeira manifestação angelical desse texto. Um anjo do Senhor aparece àqueles pastores, perto ali da região de Belém e Jerusalém, e faz a eles um anúncio. Que anúncio é esse? É o anúncio da mensagem que nasceu o Salvador. Os homens finalmente encontrariam salvação, encontrariam alguém que tiraria eles do jugo do pecado, da culpa do pecado. Deus, ele decide, nesse momento, enviar um anjo, enviar um mensageiro para proclamar essa mensagem. E, olhando para essa mensagem, nós podemos notar a magnitude dela, a importância com a qual Deus trata esse anúncio, principalmente em 2 aspectos. O primeiro deles é sobre o mensageiro. Embora a Bíblia fale em vários momentos sobre os anjos, não é um tema amplo. Eles não aparecem em todos os livros, não aparecem em todos os momentos, mas os anjos aparecem em momentos de grande necessidade. Quando a necessidade do povo é tamanha de uma mensagem do Senhor, de uma manifestação da graça de Deus, que Ele envia um anjo para trazer aquela mensagem, para trazer uma palavra da parte dele. Então, essa mensagem, esse anúncio de que nos nasceu o Salvador é tão importante, é tão preocupante para o Senhor, que Ele envia o mais sublime dos seus mensageiros, um anjo do Senhor, para que fale aos homens essa mensagem de que nasceu a eles um Salvador. O outro aspecto que nós podemos observar aqui é a respeito daqueles que recebem a mensagem. Se Deus manda o mensageiro mais importante, o mensageiro mais sublime, será que aqueles que recebem a mensagem são esses também? Será que essa mensagem vem primeiro aos fariseus, que cumpriam, em teoria, todas as leis e ainda aumentavam os mandamentos para que fizessem 100%? Será que essa mensagem vai aos saduceus, que viviam nas sinagogas ensinando ao povo, ou até aos escribas, para que eles vissem a mensagem, registrassem e passassem adiante? Na verdade, não. A mensagem é entregue primeiro a uns pastores da região de Belém, a pessoas menos importantes. E para nós notarmos qual era o contexto dessa época, os pastores, nesse tempo principalmente, não eram bem vistos pelo povo, porque por conta da lida no campo, do cuidado das ovelhas, eles muitas vezes não conseguiam guardar todos os mandamentos dos fariseus, não conseguiam tirar os dias de descanso perfeitamente, ainda mais as leis que os fariseus acrescentavam aos mandamentos.
então eles eram vistos como judeus de segunda classe. Tanto que, nesse período aqui, a palavra de um pastor não poderia ser tida nem como testemunho. Eles não poderiam falar nos tribunais. Então, se havia acontecido alguma coisa e a única testemunha era um pastor, não havia nenhuma testemunha. Se algo acontecesse, como aconteceu aqui, e um pastor falasse, olha, eu vi algo, não era levado em consideração. Ele era visto como o menos valioso dos judeus. E isso nos diz alguma coisa. Deus envia seus mensageiros mais sublimes, mais importantes, e para falar às pessoas de menos importância. Os últimos, se nós fôssemos pensar em uma escala de quão bem eram vistos, os mensageiros mais privilegiados levam a mensagem para as pessoas menos privilegiadas. E o que isso diz a respeito dessa mensagem? Isso fala sobre a importância que Deus dá. Essa mensagem de que nasceu um Salvador era tão importante que o mensageiro tinha que ser importante. E era tão importante que aqueles que recebiam não tinham que ser só os importantes, mas todos, fariseus, saduceus, mas pastores, mas também publicanos, mas também samaritanos, pessoas sem nenhum prestígio, pessoas que não tinham nada a oferecer, eram o primeiro alvo e os primeiros que ouviram essa boa nova de grande alegria. Então o que nós vemos aqui é Deus dando uma importância muito grande para esse anúncio, uma importância muito grande para essa mensagem. Era algo que preocupava o coração do Senhor, era algo magnífico. E a pergunta que é gerada no nosso coração, quando nós vemos a forma como Deus trata essa mensagem, a forma como Deus envia os mensageiros e a quem a mensagem é direcionada, gera uma pergunta no nosso coração, será que nós estamos tratando essa mensagem e esse anúncio com a mesma importância que o Senhor tratou? Será que nós estamos olhando para essa pequena frase de que nasceu um Salvador com a mesma preocupação que o Senhor olhou nesse momento? O evangelismo, o anúncio dessa mensagem de que nós temos um Salvador, ele não é opcional, ele não é algo de menos importância. E como nós devemos significar, qual é a importância desse anúncio? Qual é a importância dessa pregação? É olhando para a importância que o Senhor colocou. Então, será que essa mensagem que tocou o coração do Senhor de tal maneira que Ele enviou anjos, que tocou o coração do Senhor de tal maneira que Ele enviou essa mensagem a todas as pessoas, as mais importantes e as menos importantes, será que essa mensagem tem tocado o nosso coração também? Será que essa mensagem tem nos levado a anunciar? Será que nós estamos olhando para essa mensagem como uma boa nova de grande alegria? Qual foi a última vez que nós anunciamos o Evangelho sabendo disso? Que não era só um convite para a igreja, não era só um costume, mas era uma boa nova de grande alegria. É uma coisa que deve sondar o nosso coração. Nós devemos dar a esse anúncio a mesma importância que o Senhor tem dado. O segundo acontecimento que nós vemos nesse texto é um louvor. Depois do anúncio da chegada do Messias, nós temos um louvor. E esse louvor está nos versículos 13 e 14. O canto conhecido como Glória in Excelsis. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os anjos aparecem, aqui a palavra usada é uma multidão do exército celestial. Então são vários anjos que aparecem cantando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Glorificando por quê? Pela salvação que eles tinham contemplado.
Os anjos tinham visto aquele momento do Senhor enviando um Salvador, enviando um Consolador, e glorificaram ao Senhor. E esse canto deles tem duas partes. A primeira, que glorifica ao Senhor por essa obra. Eles veem aquele bebezinho nascido ali em uma manjedoura e sabem que ele vai trazer salvação aos homens, eliminar a culpa do pecado, o jugo do pecado, e eles glorificam a Deus cantando. A segunda parte é uma proclamação: paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Eles proclamam aos homens aquilo que aconteceria, a consequência dessa salvação: paz na terra. E que tipo de paz é essa? É a paz entre os homens e Deus. Desde o Éden, a nossa paz tinha sido quebrada. Nós pecamos e caímos, e aquela amizade que nós tínhamos, comunhão que nós tínhamos, tinha sido quebrada. De maneira que a paz, a amizade acabou, e a melhor linguagem para falar daquilo que nós vivíamos era guerra. Nós estávamos em guerra contra o Senhor Deus, nosso Criador. Mas em Jesus Cristo, naquele bebezinho nascido, naquele homem que viveu uma vida perfeita e morreu pelos nossos pecados, nós temos paz com Deus. Finalmente podemos contemplar a paz. Finalmente podemos viver em paz. E olhando para esse louvor, olhando para esse cântico, creio que uma pergunta também é gerada no nosso coração, que seria: essa salvação que levou anjos a glorificarem ao Senhor, a cantarem ao Senhor, será que isso tem nos maravilhado dessa mesma forma? Será que isso tem nos levado a glorificar ao Senhor, a cantar ao Senhor? Muitas vezes nós não temos glorificado ao Senhor da melhor maneira, ou louvado ao Senhor da melhor maneira. Nós temos que pensar aqui, biblicamente, em como glorificar a Deus, e talvez nós conseguimos ver aqui duas maneiras. A primeira, como os anjos, é cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Será que quando nós olhamos para essa salvação, olhamos para tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, nós estamos louvando ao Senhor de todo o coração? Aqui na igreja, nas nossas casas, nas nossas vidas? Ou será que no momento do louvor, outras coisas têm tomado a nossa mente, outras coisas têm tomado a nossa atenção? São muitas as coisas que tomam a nossa atenção às vezes, seja os desafios da próxima semana, um boleto que vai vencer na segunda-feira, ou às vezes até um jogo de futebol que está acontecendo em paralelo com o culto. Muitas coisas podem tirar a nossa atenção, muitas coisas podem tirar a nossa comunhão com Deus nesse momento, mas por quê? Isso é falta de maravilhamento. E eu pesquisei, essa palavra existe. Maravilhamento é o ato de você ficar glorificado com uma coisa, os seus olhos brilharem, você estar apaixonado com uma coisa. E se nós não estamos olhando dessa maneira para o Senhor, nós não estamos nos deslumbrando mais com o Senhor, é pecado. Olhar para o Senhor como se Ele fosse uma parte da nossa rotina, ou como se Ele fosse um costume de família que foi passado a nós pelos nossos pais, pelos nossos avós, não faz jus àquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós temos que, ao olhar para o Senhor, ficarmos maravilhados. Isso tem que gerar no nosso coração esse sentimento de glorificação, esse sentimento de louvor. Os anjos aqui glorificaram a Deus e louvaram, e eles nem eram o objeto dessa salvação. Eles eram apenas espectadores. Quanto mais isso tem que alegrar o nosso coração, porque nós somos o alvo. Esse bebezinho nasceu para nos salvar. Essa salvação veio a cada um de nós, nos trazendo o perdão dos pecados e a vida eterna. Então, o que nós temos que olhar aqui é que nós temos que glorificar ao Senhor, cantando a Ele, louvando a Ele, mas também glorificando ao Senhor com as nossas vidas, em todas as áreas, porque a salvação do Senhor é muito sublime. Ela tem que nos levar à adoração, seja com o nosso trabalho,
com a nossa vida, com a vida de comunhão entre os nossos irmãos, com a nossa vida familiar em casa. O propósito das nossas vidas tem que ser glorificar ao Senhor. E o terceiro acontecimento, após o louvor, é a consequência dos dois últimos acontecimentos. É uma consequência do anúncio e é uma consequência do louvor. É o que acontece nos próximos versículos. Leiamos os versículos de 15 a 20. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido dito. Os pastores, após ouvirem esse anúncio de que a salvação finalmente chegou e esse louvor ao Senhor por aquilo que Ele tinha feito, eles são encaminhados em direção a Jesus. Não como uma coincidência, mas como uma consequência direta. O anúncio do Evangelho aponta para Cristo. O louvor que nós damos a Deus e a vida que nós vivemos para a glória dEle aponta para Cristo. E isso, inevitavelmente, quando feito em gratidão ao Senhor, leva outras pessoas a caminharem em direção a Jesus e a glorificarem a Ele. E voltarem aqui, como nós vemos no versículo 20, glorificando e louvando a Deus. Então, se nós formos resumir aqui as lições que nós aprendemos com esse texto, se nós formos sintetizar aquilo que nós vemos em um texto tão maravilhoso, vamos buscar pelo menos 3 lições do anúncio, do louvor e da consequência. A primeira delas, nós aprendemos com um anúncio. A mensagem do anjo do Senhor é de que, diante da salvação do Senhor, nós devemos anunciá-la. Nós temos que nos lembrar sempre que o que nós temos não é só uma notícia, não é só um aviso, não é só um convite para o culto, mas o que nós temos é uma boa nova de grande alegria. E nós temos que tratar dessa maneira, como uma boa nova de grande alegria. Anunciar a salvação do Senhor não é opcional. Nós olhamos para a palavra e o que nós encontramos primeiro é que é uma ordenança. Nós temos essa ordenança. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então não é uma coisa opcional, mas deveria ser automático. Nós recebemos um anúncio de uma salvação maravilhosa. Nós devíamos querer passar esse anúncio à frente, saber que hoje, se a função de alguém foi nos chamar ao evangelho, a nossa função é chamar ao próximo ao evangelho, como uma ordenança do Senhor, como um mandamento a ser cumprido. Segundo, além de uma ordenança, é um privilégio. Servir ao Senhor e anunciar essa boa nova de grande alegria, não é alegria só para o próximo, mas para nós também. É uma maravilha quando nós podemos ver através desse anúncio um familiar se rendendo a Jesus, um amigo, um colega de trabalho. Então, quando nós olhamos para o anúncio do anjo, nós temos que saber que nós temos o mesmo privilégio, nós temos o mesmo anúncio, a mesma notícia e ainda cada vez mais completa. O Senhor nasceu, mas nós podemos falar que Ele cresceu, viveu uma vida em perfeição, teve um ministério poderoso, morreu levando a culpa pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. É esse o anúncio que nós vemos aqui nesse texto e é esse o anúncio que nós temos que fazer também. Viver para anunciar essa palavra, essa boa nova de grande alegria. A segunda lição que nós podemos tirar é a respeito do louvor, da
milícia celestial que diante da salvação do Senhor deveríamos adorar a Deus. Em tudo, que adoremos ao Senhor em tudo, nos louvores cantando, não só aqui na igreja, mas também nas nossas casas, nos nossos momentos de intimidade com o Senhor, no nosso momento devocional. É uma coisa que às vezes nós deixamos de lado, mas o louvor ele também pode fazer parte do nosso momento devocional. E é maravilhoso quando em intimidade com o Senhor nós louvamos a Ele, oramos a Ele e também adoramos a Ele com uma canção. Também devemos adorar ao Senhor com as nossas vidas. Que as nossas vozes cantem ao Senhor, mas que o nosso coração esteja em sintonia com o que nós cantamos. Que a nossa vida seja também guiada por essas letras, que elas não sejam apenas poemas, mas que elas sejam o retrato da nossa glorificação ao Senhor. Se anjos, que eram só espectadores, glorificaram ao Senhor, quanto mais nós, o alvo da salvação, aqueles que receberam o Messias, deveríamos glorificar em todo o tempo, por todos os motivos. Um dos exemplos que nós temos de maior, às vezes, quantidade de motivos é o nosso inário. Quando nós paramos para dar uma pequena olhada, o nosso inário tem louvores por todos os motivos. Tem louvores pela natureza, tem louvores pela palavra, tem louvores pela comunhão, tem louvores de tristeza, tem louvores de quando estamos alegres, louvores de consolo. Então, todos os motivos são motivos para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. E quando nós não estamos vendo motivos, não é porque o Senhor não está falando conosco ou porque Ele não está nos abençoando, mas é sinônimo da ingratidão do nosso coração e da falta que nós temos de nos maravilharmos com aquilo que o Senhor tem feito. A terceira lição é a respeito da consequência. A consequência nós vemos na visita dos pastores a Jesus. Ela é uma consequência do anúncio feito e do louvor feito. Os pastores, quando ouvem aquele anúncio, quando veem aquele louvor, eles vão até Jesus. E o que isso nos ensina é que quando nós louvarmos ao Senhor, quando nós anunciarmos a Ele, nós levaremos de todas as maneiras outras pessoas a se encontrarem com Jesus. Eles vão até Jesus porque aquilo que eles viram não era a maravilha em si, não era a salvação em si, mas apontava para a salvação. Então, o motivo mais sublime que nós temos que notar para fazer isso que nós precisamos fazer é que o nosso anúncio não é tudo que a pessoa terá, ele aponta para o Salvador anunciado. O nosso louvor não deve ser aquilo que impressiona as pessoas com o quão bem a música foi cantada, mas o que as pessoas devem olhar e irão olhar quando nós fizermos isso com gratidão é ao Deus que nós adoramos, é ao Deus que nós estamos louvando. Então, a minha oração nessa noite, a partir desse texto, é que essa palavra do Senhor nos leve, primeiro, a anunciar o Evangelho, anunciar essa boa nova de grande alegria, sabendo que é isso que ela é, alegria para nós e alegria para o próximo, de trazê-lo ao encontro do Senhor. Segundo, que nós devemos adorar ao Senhor com todas as nossas áreas da vida, seja no louvor, seja no nosso trabalho, seja em tudo que fizemos. É o que a Bíblia nos ensina. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que façamos tudo para a glória do Senhor. Porque esse é o propósito mais sublime, porque esse é o propósito das nossas vidas. E comparando com viver para a glória de Deus, qualquer outro propósito é pequeno, é fraco e é até triste, quando comparado com a maravilha que é servir ao nosso Senhor. E quando nós fizermos isso, anunciarmos a palavra do Senhor, quando nós louvarmos a Ele, adorarmos a Ele pelo que Ele tem feito, a consequência será levar outras pessoas a caminharem em direção a Jesus, levar outras pessoas a serem gratas, a conhecerem esse Salvador e a fazerem também, como nós vemos os pastores fazendo no versículo 20,
a glorificarem e louvarem a Deus por aquilo que elas têm ouvido e visto, como lhes tem sido anunciado. Que isso seja verdade nas nossas vidas, igreja. Amém? Gostaria de convidar a igreja que se colocasse em pé. Nós estaremos orando. Depois o pastor impetrará a bênção e nós cantaremos o tríplice amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento de louvor, adoração e de comunhão com os nossos irmãos, Senhor. Que essa palavra, ela seja verdade no nosso coração, ela seja como uma semente que gera frutos. Ajuda-nos, ó Senhor, a não só ouvir, mas a praticar tudo o que temos ouvido. É aquilo que nós pedimos em Teu nome e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor e que a misericórdia de Deus, a graça do Senhor Jesus e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, no dia de hoje, no dia de amanhã e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.